porque agora, meu querido Gavião Bueno, o quê? Vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo, haja coração, feriadão, nós estamos aqui para falar de um assunto muito bacana. Sim. O Boa da Pan recebe essas mulheres maravilhosas, mulheres super poderosas, para falar sobre o lançamento de Mulheres com N maiúsculo, livro que reúne 31 perfis de mulheres negras e reposiciona política, é verdade, cultura e sociedade pelo olhar da negritude, uma obra de celebração, denúncia e potência. Com vocês, no Boa da Pan, Sandy Silva e Cláudia Cano! Essas penas aí! Coração, amigo. Sejam bem-vindas. Muito tá bacana obrigada. o fone agora? Ficou bom? Ótimo. Ficou legal. Aí, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Um salve a todo mundo. Salve o Boa da Pan, todo mundo que tá na escuta. Muito prazer a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Sandy. Prazer conhecê-la pessoalmente. A gente só ouvia, né, a Sandy aqui no bloco da rádio. Verdade. Quando tava aquela chuva, aquele trânsito, né, Fernandinho? A Sandy informava a gente aqui. Como é que era? Faz um. A Visconde de Guarapuava está com um trânsito muito complicado. As duas vias estão totalmente congestionadas, desde o cruzamento da Rua Tal até o cruzamento da Rua Tal, e não tem alternativa de desvio. Paciência no trecho. Muito bom. Que legal. A Sandy, a gente ouviu ela há muito tempo aqui da Jovem Pan. Você tá na News lá, né? Continuo, mas com outro grupo de rádio. Outro grupo. Que legal. Que legal. E a Sandy Silva, né, curitibana, e a gente já conhece ela aqui do ar, mas tem muito mais coisas pra contar. E hoje também a gente tá conhecendo a Cláudia Canone, né, Cláudia? Obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Que bom, Cláudia. Que bom que vocês vieram. Um assunto E bacana. É um livro que a gente vai falar sobre ele, esse lançamento e a forma, né, que ele foi feito é bastante legal, bem curiosa de se falar, que é o livro Mulheres com N maiúsculo. Fala mais pra gente sobre esse livro. Ainda mais no dia de hoje, né? Exatamente, celebração aí. Feriado para alguns, outros não, né? Mas consciência negra, agora temos uma demarcação aí dentro do calendário nacional. Uma grande conquista, né? Que a gente tem para relembrar tudo o que veio aí da nossa negritude, a nossa ancestralidade. A questão do título Mulheres com N maiúsculo, não, minha gente, não é um erro de português, não tá escrito de forma errada, não deixaram de editar, é isso mesmo. A Cláudia Canone, que tá aqui junto com a gente, que é a idealizadora do projeto, ela vai contar pra gente qual que é o pulo do gato desse título, Vamos né, lá. Cláudia? Diga lá. Bom, o título ele traz uma proposta semântica, política também, ao propor a troca do M pelo N, né? A nossa proposta foi realmente demarcar esse território, apresentando uma narrativa muito mais centrada na raça. A gente entende que a vida das mulheres negras tem outras questões para além do gênero, e por isso a obra, a partir dessa perspectiva, ela se propõe a falar também de raça, né? Mas a gente fala de outras questões. Então a gente está falando ali de ecologia, de educação, de engenharia, mas tudo a partir da perspectiva, da ótica de uma mulher negra. E dentro disso a gente entendia que o título tinha que ter essa força, sabe? Então, não foi fácil, né, Sandy? A gente ficou algum tempo, assim, se perguntando se era isso mesmo. Eu brinco que eu ficava em casa, lavando a louça e falando, né, mulheres com N maiúsculo, em casa, assim, andando e falando para que eu pudesse entender como isso ia, de fato, ficar, assim, né, no som, né, enfim. E houve algumas inseguranças, assim, mas no meio do caminho a gente entendeu que essa era realmente a saída para o que o livro tinha a apresentar ao mundo. Entendi. E no livro ele retrata histórias de mulheres negras, como é que é? Isso, a gente escolheu o perfil, né? O perfil. Isso, é um gênero muito próximo ali da literatura, com suas limitações, a gente entende, porque a literatura nos permite criar, né? Fantasiar um pouco. Sim. O perfil não. Então a gente precisa ter uma linguagem literária, mas dentro da realidade. Eu não posso criar uma cena que não existiu, né? E essa é o grande desafio quando a gente quer trabalhar com literatura, mas sem deixar a realidade de lado. Eu tenho que checar essas informações. Então, o texto, por exemplo, houveram muitos textos que eu queria colocar situações que eu acho que, né, eram muito importantes de serem ditas, mas eu não consegui confirmar essas informações. Então, a gente retirou
porque não havia caminhos possíveis para essa checagem em tempo hábil. E aí, dentro disso, a utilização do perfil era o melhor canal, considerando que eu precisava falar de temáticas muito difíceis, porque a negritude, a gente sabe, embora ela não seja uma vivência apenas de dor, é também de dor, né? A gente ainda tem ainda um contexto de muitas barreiras para a população negra, e a gente sabia, assim, ao falar dessa temática, obviamente, vai ecoar algumas questões que podem, sim, despertar gatilhos, enfim. E o perfil, ele nos permitia dar esse respiro, né? Então, algumas entrevistas, né? Algumas entrevistadas choraram, que é o caso da entrevistada da Sandy, assim, que conseguiu narrar. Sim, a gente não sai de casa para entrevistar se a pessoa não chorar. Não tem graça. E era uma entrevistada. Casa, né? Era uma entrevistada super, sabe, assim, durona, que não falava com todo mundo. E aí, quando. A gente pega a espada também, vamos junto. Vamos lá. Imagina, isso foi com a Sandy. Se fosse com o Júnior é muito. A Sandy que é melhor. O Júnior é chato pra caralho. O Júnior é chato de raiva, né? Mas a Sandy comandou, né? Cara, mas cara, deve ser gostoso ser entrevistado por ela, né? Você também é maravilhosa. Mas eu mas é diferente, gente. Porque a gente fica acostumado com a voz dela. Isso. Esse cara se entrega até a alma, velho. Você vai assim, ela vai... Mas, entrevista, a gente... Só pra deixar... Só pra assim, perceba que o negócio se vai soltando, cara. Ela fala dela, é maravilhosa a voz dela. Muito grata. Mas é assim, a gente tem que olhar pelos olhos da alma da pessoa, reconhecer, trazer pra próximo. As mulheres negras, elas não se entregam para qualquer pessoa na mídia. Verdade. E isso foi muito bem protocolado. Verdade. Antes da gente chegar, eles já perguntavam, mas de que veículo que você é, dona moça? Por causa dos recortes, das edições que acontecem muitas vezes, que deturpam aquela fala, né? Sim. Então, por aí, a gente já tem muita coisa que traz uma realidade de sofrimento, dor, aquelas coisas. Mas cadê o enaltecimento? Cadê as histórias boas, que é óbvio, são vividas de todas as formas, com choros, dores, de sabores, mas com muitas vitórias. Muitas vitórias. Que e quando a gente chega junto, olha na búrica do zóio da pessoa. Meu Deus, não fica me olhando, deixa eu começar a contar isso aí. Entendeu? Não, daqui a pouco a gente já chega um pouquinho mais próximo. E daí a gente começa a ter essa sororidade. Eu digo que é a sororidade literária, é o nós por nós. Porque elas conseguiram entender que a gente tinha um propósito de deixar esse legado de uma forma diferente. Afinal, a escrita, ela é um poder. Ela é um poder. Quantas vezes eu nunca me parei para me deparar que eu podia executar isso aqui junto com um coletivo de outras 10 jornalistas negras. Gente, vamos colocar em pauta uma coisa bem realista? Olha, o meu pai não tem os dentes. O meu pai não tem escola. Minha mãe, poucos dentes, 4ª série. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente vem de uma toada de sobrevivência. Sim. Para eu estar aqui sentada no Boa da Pan, teve muita enxada, muito suor, muita lágrima. Não é diferente da história da Cláudia, da própria história de vocês. Né? Hoje eu posso sorrir com todos esses dentes, mas o meu pai não teve essa condição. Né? Então, essa sobrevivência de adequar a nossa vida como uma planta. Eu tenho 10 filhos, 5 vingou. Gente, essas coisas a gente tem que trazer à tona porque não é de 1500. É praticamente de algumas gerações. Sim. Então, para a gente poder ter o poder de colocar escrevivências negras dentro de uma editora e lançar para o mundo histórias que são muitas vezes invisibilizadas, não trazidas à tona, porque não se tem esse critério jornalístico dessa sororidade, do nós por nós. Aqui, por exemplo, se a gente citar questões de perfiladas que tem uma grande, um grande olhar no público, como a deputada Carol D'Artora, como a Dulcinea Novaes, com 44 anos aí, né, na televisão, de mídia. Tem muitas coisas que só vai estar aqui, porque é ali naquele Vem Cá Meu Nego, aqui naquele Chega Junto, Vem Com a Gente, que elas contaram. E também tem pessoas que são, como se diz, anônimas, mas que as histórias delas não são menores. Exato. Cláudia, aquela pessoa que cuida do Teatro Guaíra, fala um pouco pra nós. Grande Denise. A gente teve uma indicação, na verdade, de uma pessoa que soube que estávamos fazendo o livro. Falou, olha, eu acho que tem que entrar uma mulher que é muito significativa e marcante, assim. Eu sempre vou ao teatro
E quando eu chego no Guaíra, é ela quem sempre recebe a gente, ela é uma figura calorosa, enfim. Mas a princípio eu pensei, eu preciso de uma pessoa comum. Eu disse assim, eu preciso de uma pessoa comum, que esteja fora dos holofotes, porque eu também quero contar essa vida de uma pessoa negra que está sem essa pressão pública, né, de imagem pública. E aí a gente foi, né, fazer uma conversa com a Denise, e a gente saiu de lá dizendo, poxa, ela não é uma pessoa comum, sabe? Assim, no sentido assim, a gente queria uma trajetória espelho, né, que foi como a gente chamou, uma trajetória que pudesse representar de fato a predominância da vida de mulheres negras, né, porque nem todas estão no parlamento, nem todas estão numa TV, como é o caso da Du. Então, a gente sabia também que se a gente ficasse só em mulheres de notoriedade, a gente também ia estereotipar essa vivência, né? E não era isso que a gente queria também. A ideia é que o livro realmente seja interseccional. Então, dentro disso entrou a Denise, e ela é uma figura, assim, no sentido de... A vida dela é muito teatral, já desde antes do Guaíra, e aí a relação dela com o próprio teatro... Ela anda pelo teatro como quem anda pela própria vida, assim. Então, isso já foi uma coisa muito marcante pra gente. E explica pros ouvintes, Cláudia, qual que é a função da Denise e quantos anos ela tá lá, né? Ela tá há 20 anos no Guaíra e ela é recepcionista, mas só na carteira, assim, só na contratação. Na verdade, ela é a grande anciã, anfitriã daquele teatro, sabe? E aí, quando ela foi apresentar o Guaíra pra gente, antes da entrevista, ela passou por baixo do teatro. Todas as pessoas que encontravam ela, cumprimentavam ela, e pelo nome, inclusive. A gente saiu de frente pras cadeiras, então foi a primeira vez que eu vi um teatro com todas as cadeiras vazias. Tipo, foi uma cena muito linda, assim, porque eu saí debaixo do palco, e daí a gente subiu, e aí tava todas as cadeiras vermelhas do Guaíra, eu, ela e a outra jornalista, sabe? Caramba. E foi uma cena lindíssima, assim. Daí ela girando sozinha e contando a história dela em cima do palco. E aí, quando ela nos levou até a sala que ela daria entrevista, a gente percebeu algumas coisas também. A forma como ela entendia o Guaíra, assim. Então, ela colocou uma cadeira do lado, uma cadeira da outra, sentou no meio. E aí, se sentiu uma coletiva de imprensa, assim. E a gente... não era, assim, tipo, não era o perfil que a gente estava buscando, mas foi um perfil muito interessante. A gente falou, cara, tem que entrar, a gente tem que contar essa história. E é uma figura, assim, muito marcante para o teatro. As autoridades que vão lá sabem o nome dela, sabem que a Denise está ali. Então, a gente quis contar essa história e falar da cultura a partir dessa perspectiva de uma trabalhadora do Teatro Guaíra. Ela criou uma lembrança de marca muito bonita e ela colocou isso para as meninas que foram fazer esse perfil de uma forma muito ímpar. E é uma, como se diz, anônima, mas com uma riqueza de uma história, porque imagina você estar dentro de um ambiente cultural tão elitizado, né, tão bonito, né? Sim. Né? Por exemplo, eu acho que fui uma ou duas vezes, uma com a escola e a outra quando eu ganhei um ingresso para ir numa ópera, porque são coisas que falam, poxa, eu sou curitiboca, eu sou nascida aqui, mas tem lugares que a gente ainda tem um negocinho assim, será que vou, como é que vai? Sim. Tem uma roupa pra ir, como é que faz, tem uma né? sensação de pertencimento, né? Sim, parece que alguns lugares não são pra nós. Sim. E o livro foi lançado essa semana, né? Ou será lançado? Foi essa semana, né? Lançado. E como que foi? Que assim... Foi um processo cheio de surpresas. Creio eu que vocês tiveram grandes surpresas nesse processo para poder confeccionar o livro, fora as entrevistas, entre outras coisas. E como que foi o lançamento, a receptividade do público? Porque é um assunto, é um tema necessário, porém ele ainda é muito delicado, né? Porque tem uma certa resistência, né? Às vezes de vários lados, né? Sim. Eu acho que o grande objetivo desse livro é contribuir com o debate público, né? Então, muito como jornalista, eu me posiciono muito nesse lugar, enquanto a pessoa que idealizou a obra, para contribuir com o debate racial a partir dessa ótica de mulheres negras, né? Quando eu estava aqui mais cedo, eu estava escutando vocês falando sobre o Dia da Consciência Negra, Zumbi, enfim, e a gente teve uma fala como essa no lançamento, que é 20 de novembro também é dia de Dandara, e a gente não traz muito isso à tona, né? As mulheres negras acabam sempre... E é comum, assim, que isso aconteça, né? Não é uma situação, assim, daqui, ou enfim, isso é comum. E aí, quando eu trouxe o livro, eu falei, não, é mais do que raça, é também gênero, é mais do que gênero, é também raça, então a gente precisa unir as duas coisas. E aí, quando eu pensei o livro, nessa perspectiva de pautar debates, o lançamento dele precisava ser intencional também, precisava trazer isso. E aí surgiu a possibilidade da gente fazer um lançamento com as instituições de justiça, e muito num gancho que surgiu, que foi o protocolo de julgamento com perspectiva racial, que foi lançado há quase 3 anos pelo CNJ.
E aí houve uma compreensão do sistema de justiça do Paraná que essa obra trazia perspectivas, que era exatamente o que o judiciário precisava, né, para não só isso, mas também isso, né, essas perspectivas. E aí a gente construiu um seminário. E dentro desse seminário, nós trouxemos as nossas entrevistadas. Então, grande parte, 80%, né, Sandy, dos seminários, são as nossas entrevistadas Foi falando. ontem, gente. Ontem, lá no auditório do TRS. Antes de ontem, no caso. Antes de ontem, meu Deus, tô perdida no tempo. Foi na Isso, terça. Foi, Opa, Na terça-feira. foi o dia que a Vicente Machado estava bem congestionada. E aí, Sandy? Júnior, e aí, Júnior? É 40 A anos Cláudia. dizendo não tem Júnior. Não, mas e daí? Eu vou fazer um bolo assim, não. 40 anos sem Júnior. Sem Júnior. Então, aí, nesse movimento, porque assim, é pautar o debate, mas de forma humanizada. Então, sempre foi esse movimento, né? O seminário nos possibilitou isso, trazer o debate. Então, se eu quero falar de educação, vamos trazer as mulheres que falaram de educação no livro. Várias falaram. Mas a gente trouxe uma variedade. Então, a gente trouxe uma Ialorixá de 82 anos, trouxe a professora Meg, que é a primeira doutora trans do Brasil e hoje é pró-reitora da UFPR, e trouxe a Lia Vitória, que é agora uma adolescente, né? Mas na época era uma criança de 10 anos, que nos deu entrevista, e que viveu o racismo na creche. E a gente juntou essa mesa e falou, e aí? O que é o antirracismo da base à academia ou, né, o movimento do racismo, como é que ele se manifesta. E foi muito interessante porque cada uma delas fez exatamente o que elas fizeram no livro. Perspectivas diferentes, mas dizendo a mesma coisa. A gente tem muitos desafios ainda. E aí todos os seminários, todos os painéis, no caso, eles tinham essa brincadeira, né, de trazer perfis diferentes para falar de uma temática em específica. Que é o que acontece no livro. A gente tem 3 pessoas que falam de diversidade, mas de formas completamente diferentes. E aí eu acho que isso também ajudou, assim, a mostrar o que era a obra. Tanto que agora estamos, né, com fila de espera e o livro foi lançado em menos de 24 horas, a gente está 100 exemplares já. Que legal. Parabéns. Olha aí. É isso aí. Que legal, Olha aí, ó, meninas. pessoal do YouTube, né, que dá pra... Dá, deixa eu cortar olha aqui, peraí. ó. Peraí, olha lá. Pessoal do olha aí, ó. YouTube, olha que coisa magnífica. que capa linda. Arte e Não, letra, né? gente, arte e letra, tem um material, uma Arte e capa letra sensacional. Ó, Nossa, Que que legal. bonita que ficou a capa. procurem na editora Arte e Letra. É isso que eu ia Mulheres com N perguntar. maiúsculo. Pra fazer a compra agora, né? Pra fazer o pedido, né? Pra esperar agora, né? Isso. Vai em qual No site? perfil da Arte e Letra no Instagram mesmo, que Arte ele já, e Letra. que ele já tem lá tudo certinho, post fixo lá. Já pra- pode fazer o pedido por lá. Sim, Sim. sim, já tá a segunda fornada. Tá já pra está sair. pra sair. Tá pra sair. né? E a Cláudia e a Sandy são 2 de 10 mulheres Yes. negras que escreveram o livro, né? Com Isso. toda essa experiência de entrevistas e tudo mais. Quem são as outras 8 mulheres? A gente tem uma variedade enorme nos perfis, assim. A gente tem, por exemplo, educomunicadoras, a história dessa criança que emocionou geral, né, Sandy? Foi lindíssimo Lia o depoimento, Vitória. assim. Uma criança dizendo sobre a experiência dela aos 6 anos na creche, o desejo dela de não voltar pra escola, enfim. Gente, E eu aí- não era alfabetizada e sentou pra fazer um rap, minha Aham. gente. Tem noção Caramba. sobre o meu cabelo? E a Vitória, ela é sensacional. Verdade, assim, foi incrível. A plateia, assim, chorou, o pessoal se emocionou, porque uma coisa é ouvir uma pessoa como eu, que já consigo elaborar, já consigo trazer teoria, mas se eu ouvir uma criança que não sabe nem o que tá acontecendo direito e que viveu esse episódio longe dos pais, a escola não sabia o que fazer, então, como ela mesma falou, a escola leu depois a menina bonita do laço de fita. E foi isso, sabe? Nossa. Então, isso não dá conta, sabe? A Claro. escola ainda precisa criar caminhos e novas estratégias para lidar com o enfrentamento às questões raciais, enfim. A gente tem uma grande dificuldade na escola hoje, que tudo que acontece é visto como bullying. E existe uma diferença, o bullying Sim. e o racismo são 2 problemas graves. E eles precisam ser tratados como tal, mas eles são diferentes. Né? Então, dentro disso, o material teve as contribuições desses perfis das meninas, e quem escreveu o texto da Lia, por exemplo, foi a Carol Franco, que é uma educomunicadora. Então, ela vem já da universidade, de uma experiência muito grande com o NCEP, da UFPR, eu não sei se vocês conhecem, é um projeto que trabalha com educomunicação em periferias, e ela já atua hoje também na Vila Torres, então ela já trabalha com várias crianças nessa linha, é premiada também.
E aí, quando a Lia entrou, eu falei, olha, Carol, eu nem vou te perguntar, assim, eu acho que é isso, essa aqui é a sua missão, sabe? E aí ela assumiu e trouxe esse olhar da educomunicação mesmo, assim, como é que eu converso com uma criança, né, sem ela revisitar os traumas e isso ficar ali reverberando, porque eu preciso que ela me fale coisas mais profundas. E aí a gente, em dado momento, falou, olha, esses episódios aqui não vamos narrar, né, acho que vamos falar sobre isso, mas sem ter que dizer que chamaram ela disso ou daquilo, enfim. Então a gente também foi tomando esses cuidados, respeitando o ECA, mas... muito por conta do olhar da Carol, assim, de ser uma pessoa da educomunicação. Assim como a gente tem, por exemplo, meninas que atuam hoje na comunicação política, então tiveram esse olhar para pensar pessoas que atuam hoje, ou entidades, né, que atuam com a incidência política a partir dessas mulheres. A gente tem meninas que estão na assessoria de imprensa no mercado privado, e aí conseguiram olhar para empresárias. A gente tem hoje no livro a Thaís Ramos, que é uma das grandes, inclusive estava no Fantástico esses dias, uma das grandes empresárias aqui do Paraná, de cabelo, e assim, tá entre os top 10 Brasil, assim. Que legal. E o perfil da pessoa que entrevistou ela foi muito legal, assim, porque bateu, né? Tipo, opa, eu já tô ali, né, já circulei por umas instituições aí que são relevantes na questão da estética, e eu consigo falar também sobre isso. Assim como a gente tem a Miss, né? Letícia Costa, Letícia Costa, comunicadora atualmente da RPC, e a primeira Miss Negra de Curitiba. Também é uma das autoras. A Aline Reis também, uma jornalista premiada, reconhecida aqui, né? Como primeira presidenta do Sindicato de Jornalistas do Paraná. Tá conosco. Ela é do Jornal Plural, né? Repórter do Jornal Plural. Então tem uma infinidade, uma gama ainda. E a gente tem a Débora Olímpio, que é uma documentarista, também premiada, assim. Ela tem uma linguagem mais do audiovisual, mas também conta histórias a partir do audiovisual. Então é um time bem potente também e bem variado. Então assim, Cláudia, pra não esquecer ninguém, já tô aqui com a cola. Ótimo. Então aqui, ó. Vamos lá. Cláudia Canoni que vos fala aí, né, gente, que é coordenadora desse projeto, idealizadora. Aline Reis, que é do Jornal Plural também, a presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, que coordenou também, fez a curadoria. Ana Cláudia Justino, Carolina Franco, Carolina Pacífico, a Débora Olímpio, a Evelyn Moreira, a Letícia Costa, a Mônica Ferreira e Sandy Silva. Olha aí! Sandy Silva que você fala. E gente, legal, antes de fechar, eu queria perguntar se teremos o desdobramento desse projeto, se vai haver uma segunda edição, porque se foi um sucesso, né, já no lançamento, o pessoal pode esperar mais um volume. Como que vai ser daqui pra frente? Olha, gente, foram tantas reentrâncias e saliências para esse projeto sair. Fernandinho, 2 anos, olha, 2 anos de produção. Ela gestou e 10 pariram, meu querido. Porque, olha, alinhar, é o que eu falei Agora eu sei que foi antes de ontem, tá, gente? O lançamento. Quando eu falei no lançamento antes de ontem que a vida é governada pelo tempo, que a gente nunca sabe quando é o tempo legal pra gente entrar no novo projeto. Porque são tantas coisas que a gente se tolhe, né? Ah, minha rotina não vai colocar. Ah, mas eu não sei escrever. Ah, mas como é que eu vou colocar um livro no mundo? Gente, literatura é aquele homem branco, polido, que sabe muito mais do que eu, com aquele L maiúsculo, né? Rapaz, não vai dar, meu Deus, eu tenho a faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho doutorado, mestrado, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, para alinhar a agenda de 10 gatas garotas, para ter temperatura e pressão adequadas, para borbulhar um senso criativo, para documentar um perfil de uma outra mulher que se desdobrou para você em 3, 4, 5 horas de áudio, de conversa, depois reformatar aquilo. Gente, é 2 anos, meu amigo, né? Então, assim, claro, a gente não pode falar assim, não vamos fazer, né? Mas é um processo extremamente complicado, delicado por causa das agendas de cada uma. Sim. E, né, aquelas 24 horinhas que todo mundo diz que é igual pra todo mundo, que não é. Pelo amor do céu, a gente tem que garantir todas as condições básicas, atender todo mundo, dar um beijo, um abraço, comer, lavar, passar, naná. Vou escrever o perfil. Pode estar me cobrando. São vezes 10, Fernandinho do céu. Eu imagino. Né? Nossa. Mas, ó, Cláudia pode responder melhor, ela que idealizou, jogo pra ela. Não, eu me senti bem contemplada pela fala da Sandy, assim, eu acho que
Na verdade, quando eu criei, gente, eu achei que eu ia lançar em 6 meses, assim. Eu conversei com o editor, eu falei, não, tudo bem, a gente... a gente... Errou! E aí... quando eu comecei a perceber, porque eu fui entendendo o processo também, fazendo, assim, sabe? E aí eu também não tinha... Eu queria 10, e eu não tinha as 10 ainda, então eu tava naquilo, assim, ai... E aí, às vezes, eu conhecia uma pessoa, mas eu falava... Sabe, eu não sentia, assim. Eu acho que tudo do livro foi muito... Sentir também o título, as convidadas, né? As entrevistadas já foi uma escolha temática também. Mas as meninas, pra participar, eu precisava, sabe, assim, tinha que bater, assim. Eu tipo, fui a última. Sério? A Foi. última. Ali, Foi. sabe? Depois eu repolho à esquerda. Sandy, É, vem aqui, vem aqui, chega Sandy. aqui, vem aqui, vamos fazer. Mas eu tinha a Sandy já meio que no radar, só que a Sandy era próxima da Lê, que Alexia tava Costa. já bem desde cedo, assim. E aí um dia eu cheguei pra Lê e falei, você acha que a Sandy topa? E aí ela falou, acho que topa, meio que tinha aquela coisa, né? E aí eu fui falar com a Sandy, daí a Sandy foi super receptiva, assim, e eu falei, se eu soubesse, tinha falado antes. Let's que bora. E aí tá no mundo, minha gente. Boa. Chegou, ó, tá aí. Ó, saiu o livro. maravilhoso. Então, ó, você já pode adquirir o livro lançado esta semana. Mulheres com N maiúsculo. Uma baita produção de pesquisa, entrevista com grandes mulheres, grandes histórias. E a gente faz questão de falar sobre isso, não só hoje, mas tem que ser falado sempre, né? Não é só porque hoje é o Verdade. Dia da Consciência Negra, mas é uma... toda certeza. Tem que ser falado todo dia, porque a gente sabe. Gente, você que tá aí ouvindo o Boa da Pan, você ser negro ou negra já é difícil. Quem é, vocês podem aqui falar. Todo dia Nós eu estamos fico no nosso falando, lugar de não fala. trabalho aqui, moça. É. E aí, imagine ainda ser mulher. Então não é Verdade. fácil, é verdade mesmo. Você que tá ouvindo o Boa da Pan, você que é branco, nasceu com os olhos claros, gente, a vida, querendo ou não, é um pouco mais tranquila. Eu nasci em comunidade, eu fui nascido e criado no Boqueirão, estudei a minha vida toda em escola pública. Toda. Convivi vários amigos, muita gente. Só que você, com o tempo, vai percebendo a diferença que as pessoas tratam as pessoas. Isso é fato. E eu tava refletindo muito sobre isso esses últimos dias na apresentação da escolinha do meu filho, assim, que eu tava prestando atenção e tal. E eu, antigamente, eu não era a favor e nem contra cota racial. Era indiferente. Eu pensava assim, não, mas isso é uma experiência minha. Eu nasci num bairro que a 3 quadras tinha uma invasão, né? Para muitos chamam de favela, alguma coisa assim, e tinha as comunidades muito pobres, a gente estudava no mesmo colégio, a gente ajudava quem a gente conseguia e tudo mais. E eu falei assim, a gente largou da mesma largada. Nós aqui, né, da escola pública e do colégio. O ponto de partida É o mesmo. é o mesmo. Só que o tempo vai passando. E a gente vai vendo que as oportunidades não são iguais mesmo para quem saiu do mesmo lugar, né? Eu e os meus amigos, né? Não vou falar o nome deles aqui, mas hoje em dia a gente vê, eu consigo já ver essa diferença quando eu vejo meu filho numa coisa que eu consegui dar para ele que eu não tive, que é estudar em escola particular. Lá, gente, de verdade, pouquíssimas crianças negras. A gente fala o teste do Pouquíssimas. pescoço, né? Faz o teste do Exatamente. pescoço aí, meu querido. Dá Então, assim, um rolê no ambiente, vê quantas pessoas você encontra. Eu né? não era a favor e nem contra. Hoje, eu sou muito a favor da cota racial. Porque se o meu amigo, a gente largou do mesmo lugar, só que com o passar, né, da Quais foram jornada, os acessos às e ferramentas, vocês vão ficando mais para trás, porque realmente existe ali a questão de falta de oportunidade, que não tem, ela não aparece para pessoa negra, e a gente sabe disso, tem muita gente agora, não é isso. Gente, é sim. E aí, eu cheguei onde eu cheguei, meus amigos, lógico, tem muitas histórias também, mas sofreram muito mais, é muito mais difícil. O que a Sandy falou a pessoa chega e fala, moça, você pode me ajudar aqui? Você trabalha aqui? Sempre é assim, a gente sabe. Sim. Então,
eu tive essa visão e olha, o tempo teve que passar pra eu ter essa... Imagina, tem pessoa que vai morrer e não vai mudar de ideia, né? Mas eu não era contra, eu só não era a favor e nem contra. Mas hoje em dia eu vejo que tem sim, é uma corrida desleal. Vocês estão 10, 20 casas pra trás, ainda quando é negro e mulher, então... Acaba que a mulher, né, já tem ali. Então é uma coisa que eu queria compartilhar muito, porque realmente existe, gente. E o trabalho que vocês estão fazendo é muito especial para reverberar o que aconteceu com essas mulheres. Então é muito importante, parabéns, viu? E o bacana, Fernandinho, que você falou da educação, um recorte aí que a gente pode colocar 2 décadas. Aí o IBGE divulgou no censo de 2022 que o acesso para pessoas negras, que incluem os negros e os pretos e pardos, né, quintuplicou nas universidades nos últimos 20 anos, né? Então, assim, o acesso está sendo garantido, porém, a permanência e a ascensão já é outra formiga, né? Mas estamos caminhando. Eu sou professor de pré-vestibular, eu vejo a diferença é gritante. Eu dou aula há quase 15 anos e a diferença até hoje é a mesma coisa. O aluno branco, ele tá naquela, não sei que curso eu quero, vamos ver qual a faculdade, blá, 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 blá. O aluno preto e pardo é padrão. Essa é a minha única chance. E aí é o gás e tal, e é o ano estressante pra um cacete. É isso mesmo. Por isso que a gente celebra tanto quando são aprovados, né? E outra coisa é a piada do Chris Rock, que eu acho que cabe muito aqui. Chris Rock, maravilhoso, baita no comediante, ele fala um negócio que é pouco, mas todo o recado tá dado nessa piada, na minha humilde opinião. Ele fala, eu moro num condomínio muito, muito rico, ele fala, de negros lá tem eu e o Ed Murphy. E ele fala, o meu vizinho é branco e ele é dentista. E ele fala, ele não é o melhor dentista do mundo. Ele é só um dentista. E ele fala, as coisas que os brancos caminham pra conseguir, o negro tem que voar. Exatamente. E isso é uma coisa impressionante. Então, deixa até a dica. Chris Rock, ele tem... Que eu acho que o humor é uma ferramenta muito forte também pra falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Sim. Porque daí quando você vê, você já ouviu, né? Não tem mais jeito. Você tá lá vendo o Chris Rock que ele é engraçadinho, ele lança uma dessa no meio, daí você já ouviu, agora não dá pra fingir que não sabe. Perfeito. Boa, Lela. Corrida é outra, né, meninas? Não tem como. Então, é importantíssimo o trabalho de vocês. Não parem, continue. Com certeza. Nesse dia eu quero agradecer de Consciência Negra. Obrigado, Sandy, obrigado. Muito obrigado. Cláudia, prazer em conhecê-las. Prazer nosso. Muito legal. Espero que vocês voltem mais vezes pra gente falar mais sobre os projetos e tudo aqui Só no convidar, Boa Fernandinho. Convido nós. sim. Foi uma grata surpresa. Falei, a Sandy vai vir. Olha só. E, por favor, façam um convite pras mulheres, pros homens adquirirem o livro. Sim, pessoal, aqui ó, novamente, tá tudo certo aí, Fernandinho? Tá certo. Pessoal, tá aqui, sendo divulgado pela editora Arte e Letra. Sim, meus queridos, por enquanto a fila de espera, né? Então coisa boa tem que ser gestada, né? Não está ainda ali na Shopee, ainda não, então você vai ali na Arte e Letra, entra no perfil do Instagram, tem um post lá onde você vai encontrar maiores informações. Então é o livro Nós por Nós. Mulheres com N maiúsculo, escrevivências aí, perfis jornalísticos e escrevivências negras, 10 gatas garotas muito significativas aí na área do jornalismo, escrevendo sobre 31 almas para lá de significativas, almas negras, mulheres muito importantes. Tem um recorte muito legal aqui, já tá para ir para você acessar. Adquira o seu. Compra, não fica só no blá blá blá. Ajuda nós, gente, a acender aí e tem um exemplar perto da sua casa que é bastante educativo e reflexivo. Fica a dica. Show de bola. Sandy e Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Parabéns, voltem mais vezes aqui no Guadapã. E a gente já volta, hein? Intervalo rapidaço, tem polêmica. Polêmica, Barril. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.